Deus, com o nosso coração totalmente quebrantado diante da Tua face, nos entregar, Deus, e pedir para que o Senhor nos ajude, Pai, a voltar, Deus, realmente para a essência da nossa adoração, que é o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado, Deus, por mais este dia que o Senhor nos deste, Pai, na Tua presença. Obrigado porque hoje pela manhã, quando nós acordamos, ó Pai, o Senhor nos concedeu mais um dia. O Senhor foi quem pôs o alimento na nossa mesa, Pai. É o Senhor que nos deu, Pai, tudo aquilo que nós temos, ó Pai. Tudo que temos, tudo que somos, isso vem do Senhor, Deus. Que nós possamos reconhecer a cada dia isso, ó Pai. Que a cada dia nós possamos mais entender, ó Pai, que é o Senhor que nos sustenta, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado, Deus. Pai, nós não temos palavras para te agradecer, a Deus. Nós só queremos te dizer, a Deus, que nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fique conosco, Pai. Aleluia. Essência és tu, Jesus.
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Essas coisas de Deus a gente não entende muito bem. Não sei vocês, mas eu não consigo entender. O máximo que eu consigo fazer é crer. E o interessante é que eu não tenho fé para isso. Deus me deu essa fé. O interessante é que nada, absolutamente nada, nos pertence. Tudo é do Pai. E Efésios 2,8 diz assim, que a fé é dom de Deus. Então, se você está aqui hoje, se você vai crer no que vai ser dito, se você crê em Deus, se você crê que Deus quer nos levar para a verdadeira essência da adoração, que nós dependemos do perdão, dependemos da graça de Deus, essa é a fé que Deus te deu. Então eu quero te convidar para que vocês hoje, nem vou subir nesse monte, quero ficar aqui pertinho, como família. Então eu quero convidar vocês a ir junto comigo. Vamos passear no texto bíblico e vamos ver o que Deus quer falar com a gente. Não sei se isso é ético ou não, mas eu soube que eu estaria aqui às 7h30 da noite. A pessoa que estaria aqui teve um grande problema, precisou ir resolver, me ligou, estamos aí, vamos lá. Não sou eu que falo, Deus que tem que falar, a palavra é dele. Então, nosso coração certamente será contagiado pela palavra dele, do Pai. Simples assim. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar. Deus, nós não temos coisa alguma, Senhor Deus. O ar que respiramos é teu, o alimento que comemos é teu, a roupa que vestimos é tua, os filhos são teus, os pais são teus, tudo que é seu, Senhor Deus, nada é nosso. E nós pedimos, Pai, acrescente em nossos corações fé para crermos em Ti cada dia mais. Sabermos, ó Deus, que Tu nos dá condição de vencermos todas as lutas e dificuldades, porque Tu és Deus. Simples assim, Tu és Deus. Amém. Vamos lá, amados. 1 João capítulo 2, versículo 12. João capítulo 2, versículo 12. Forte, a primeira aqui, né, pastor? Amém? Acharam? Quase no finalzinho da Bíblia, né? Antes de Apocalipse. Então vamos lá. Acharam, irmãos? Gostaria que todos acompanhassem a leitura. Acharam? Amém? Glória a Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor
amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Quando João escreveu esse texto, eu fico pensando assim: qual é a intenção de João para as pessoas para quem mandou essa carta? Qual era o Deus que João conhecia? Eu fico pensando no privilégio de João, quando ele se debruçava sobre o peito de Jesus, e ele ouvia o coração de Jesus bater, e muito provavelmente Jesus punha as suas mãos sobre ele e afagava João. E a Bíblia diz que ele era um discípulo amado, e muito provavelmente João foi um dos últimos a morrer. Passou pelas lutas, pelas agruras, sofreu, foi exilado, ficou numa ilha, sozinho. Mas mesmo naquela ilha sozinho, ele não estava sozinho. Naquela ilha, João teve uma baita revelação de Deus. Naquela ilha, Deus deu para ele a revelação do Apocalipse. Aliás, Apocalipse, que para nós não pode causar medo. Eu não sei vocês, mas Apocalipse não pode causar medo. Hoje nós somos todos da casa, todos nós conhecemos Jesus, todos nós conhecemos a palavra, ou estamos caminhando nesse conhecimento. Então o Apocalipse para nós é sobremesa. Apocalipse para nós é alegria, porque todas essas revelações que estão em Apocalipse é para nós alegria, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém, amados? E aqui João fala assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Você já parou para pensar? Você já leu a Bíblia colocando os seus ouvidos como se você debruçasse junto com João lá no peito de Jesus e escutasse o coração dele, como se Jesus nesse momento falasse assim: filhinhos? Porque aqui João fala em nome do Pai, ele fala como sendo Pai, ele fala: filhinhos, eu vos escrevo. Você já parou para pensar que você é filhinho? Que você não é uma criatura qualquer jogada ao mundo, desgarrado, perdido, sem pastor? Você é filhinho. E a palavra filhinho aqui, exatamente essa, é um termo que chama tecnia. E essa tecnia significa nascido de novo. Você já parou para pensar que você nasceu de novo? Quando que foi que você sentiu isso? Um arrepio, um calafrio, algo esquisito? Não, porque a fé não é sentimento, a fé é uma experiência de novo nascimento. É pela fé, a fé que eu falei que Deus te deu. Você não vai sentir alguma coisa estranha, nada disso. Pode ser que você tenha uma experiência assim, mas necessariamente não precisa ser assim. Ser chamado de filhinho pelo Pai significa que ele diz assim: escuta, meu filho, nascido de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito. Lembra Nicodemos? Nicodemos vai procurar Jesus e Jesus fala: Nicodemos, você já sabe tanto da letra, repreende dentro do povo, e você não sabe que você precisa nascer de novo, menino? Ah, mas como assim? Você precisa nascer da água e do Espírito. E essa experiência, nascer da água e do Espírito, é para nós. Nós vivemos essa experiência. Lá naquela cruz, quando Jesus atraiu a todos nós naquela cruz, Ele matou o nosso velho homem. O nosso velho homem foi crucificado naquela cruz. E quando eu creio nessa loucura toda, quando eu creio nessa palavra de arrebatamento daquela cruz, de inclusão naquela cruz, de atração naquela cruz, e quando eu creio nisso, a minha experiência de novo nascimento se completa. E aí eu passo a viver
viver uma vida de nova criatura, tropeçando, dando uns peribacos de vez em quando, um dia ou outro levanta uma cambuço, levanta meio desanimado, mas nova criatura, aquele que o pai chega e cochicha no ouvido assim, filhinho, e você se anima de novo, porque você é filhinho. Não tem luta, meus irmãos, não tem luta que supere a alegria de ouvir Deus falar no seu ouvido quando você lê a Bíblia, filhinho. E Ele fala mais, fala, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Amado, o teu pecado foi perdoado. Aquilo que te condenava, aquilo que te levava para o inferno. Pensa nisso. O teu passaporte não estava carimbado para o céu, o teu passaporte estava carimbado para o inferno. Mas vem Jesus naquela cruz, molha o carimbo no sangue dele, carimba no teu passaporte, salvo, perdoado, livre acesso ao céu. Simples assim. A palavra de Deus é assim, é simples. É arroz e feijão. Eu gosto de comer arroz, feijão e farinha. Você nem tem mistura. Tendo farinha, tá bom. E o Evangelho é isso, irmãos. Boas novas daquele que te trouxe salvação. Não precisa muita comunicação, palavras inteligentes, palavras sábias. Para que palavras sábias? Elas não podem descrever a Deus. Paulo diz a palavra que um certo dia ele foi arrebatado. E ele volta assim, dizendo assim, eu fui até o terceiro céu. Aliás, ele nem fala dele, fala um homem foi levado ao terceiro céu. Ele fala, lá viu coisas inefáveis, coisas que as palavras que ele, um homem sábio, estudioso, capacitado aos pés de Gamaliel, não sabia descrever, porque o que ele viu era grande demais. E sabe qual é a boa notícia para você nessa noite, filhinho? É que você não vai ver só o terceiro céu, mas você vai chegar ao céu dos céus. E lá você vai ver coisas que você jamais poderia imaginar. Porque aquilo que Deus tem preparado para você, seus ouvidos não conseguem ouvir, seus olhos não podem contemplar, sua mente não pode entender, mas lá você ouvirá, lá você verá, e lá você entenderá, e lá você verá a glória da luz, a luz que ilumina do próprio Deus. Filhinhos, simples assim. É bom viver os caminhos de Deus, não é? Vale a pena servir a Deus ou não vale? Estar 2 dias com um monte de jovens, eu nos meus 45 anos, até confesso que eu tinha vontade de dançar com eles, mas eu sou meio tímido, então eu não vou. Mas que bom estar no meio daqueles jovens que estavam lá, num lugar ouvindo as palavras de Deus, ouvindo coisas que poderiam, com certeza, mudar a vida de quase todos. Não digo todos, porque tem uns que são resistentes, e desses Deus ainda vai tratar um pouco mais. Mas que bom é estar naquele lugar, foi estar naquele lugar, e ouvir palavras de salvação. Só há uma maneira de nós sermos salvos, é pela palavra. Um certo dia, um homem tem uma visão e aí aparece um anjo e fala, vai lá e chama Pedro. Pede para ele vir trazer para você palavras de salvação. Nós nunca seríamos salvos se não fosse a obra de Cristo. Nós nunca seríamos salvos se não tivéssemos a revelação de Cristo naquela cruz. E quando nós lemos a palavra, e nós vemos que Deus nos chama de filhinhos, que gostoso, que bom é saber que a salvação nos pertence e ela nos veio absolutamente de graça. Mas continua dizendo, diz, Pai, os pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Olha só que legal. E aqui quando fala pais, especificamente não significa o pai, a mãe que gerou o filho. Está falando de maturidade. Está falando de gente que caminha com Jesus e se aprofunda na palavra dele e amadurece na palavra dele. Não fica o tempo todo só comendo mingauzinho, mas bate uma feijoada. Procure entender que a palavra dele
nos capacita a ir além, a buscar mais, a avançar. Nós não podemos ficar sempre só fazendo uma leiturazinha de vez em quando da Bíblia. Sabe a Bíblia quando fica ali no teu criado mudo, e toda vez que você lembra dela está cheio de poeirinha por cima? Quem é dono de casa, faz limpeza de casa, os meninos aí que fazem limpeza, sabe disso. Bastam 2 ou 3 dias para as coisas ficarem cheias de pozinho, não é verdade? E muitas vezes as Bíblias estão ali cheias de poeira, e ela denuncia que as pessoas esquecem que a revelação do Filho está na leitura da Bíblia, que a palavra profética para as nossas vidas está na leitura da Bíblia, que aquele que nos chama de filhinhos espera ansioso para falar com a gente quando nós lermos a Bíblia. E quando ele fala pais, ele fala sejam maduros, porque uma criança, 5 ou 6 anos ou 10 anos, não sabe criar uma criança, não sabe educar uma outra criança, não sabe cuidar como deveria. Mas aqueles que são pais, são maduros, que já caminharam pela vida, esses sabem cuidar de uma criança. E aqui o que a Bíblia está dizendo é que nós temos que amadurecer, que nós temos que avançar, porque ainda diz assim, que conhece aquele que é desde o princípio. Quem que é desde o princípio? A Bíblia diz que a terra era vazia, sem forma, e o Espírito pairava sobre as águas. E aí, em um certo ponto, Deus chega e fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que lá estava o Pai, lá estava o Filho, e lá estava o Espírito Santo, desde o princípio. O Deus que causa todas as coisas, o Deus que não é causado, mas é causador, estava lá. Jesus é desde o princípio. E muitas vezes pessoas ainda hoje ficam me perguntando quando foi que Jesus nasceu. Não entendem que Jesus Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Jesus é. E as pessoas às vezes não conhecem esse Deus que nós conhecemos. Nós falamos muito disso quando a gente está na integração. Muitas vezes pessoas chegam totalmente distantes de Deus, não conhecem a Deus, e imaginam que Deus é um velho sentado num trono a bilhões de quilômetros, com uma agenda enorme que você não tem como acessá-lo. E quando nós apresentamos esse Deus que está conosco, que é Emmanuel, que está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, eles ficam pasmos. E a boa notícia para nós é que Deus, além de nos chamar de filhinhos, Ele está conosco todos os instantes, em todos os momentos. Não há barreiras, não há dificuldades. Você pode chegar a esse Deus confiadamente, diz a Bíblia. Confiadamente. Isso quer dizer o quê? Que nada pode te impedir de falar com Deus. A Bíblia diz que as mãos deles não estão encolhidas. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados. Então, amado, o que te impede de falar com Deus? E aí continua dizendo: jovens, vocês têm vencido o maligno. Quem é jovem? Nós somos jovens. Você é jovem, e há jovens mais jovens. E a Bíblia diz: jovens, vocês são fortes, vocês podem, vocês conseguem. Adianta o passo, se endireita no caminho, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não desvie os teus passos para lado nenhum. E ele diz: porque vocês têm vencido o maligno. O simples fato, meus jovens, meninos e meninas que estão aqui, de vocês estarem aqui hoje, isso atesta que vocês têm vencido o maligno. Atesta que vocês todos, irmãos, têm vencido o maligno. Porque estar aqui numa quinta-feira à noite, depois de um feriado, depois de um retiro,
depois das canseiras do dia a dia. E as donas de casa sabem muito bem o que é canseira, como a casa nos esgota. Estar aqui é prova de que nós somos vencedores, que nós em Cristo Jesus vencemos o maligno, que Ele mesmo, o Cristo, nos capacita a vencer o maligno. Por isso vocês estão aqui. Do contrário, nós não estaríamos. A nossa força, a nossa capacidade, jamais estaríamos aqui. Mas estamos em Cristo Jesus. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que época mais oportuna para falar de mundo, irmãos? Quando a palavra nos diz mundo, significa tudo que o mundo oferece. Não está falando simplesmente das pessoas, como João disse em outra oportunidade, mas aqui ele fala de coisas que são agradáveis aos olhos. A mesma armadilha lá do Éden, porque a árvore era atraente, era bonita aos olhos. A mesma armação está para nós hoje. Todas as vezes que nós nos voltamos para as coisas do mundo, que nós damos preferências ao mundo, e não a dar, como disse o Leandro, 10% do nosso tempo para Deus, então a gente está perdendo para o mundo. A gente está preferindo as coisas do mundo do que o próprio Deus que criou todas as coisas. Que época mais terrível essa que nós estamos vivendo, onde ainda minha filha falava assim: pai, eu abri o computador e me saltou aos olhos a página do MSN e um monte de mulher sem roupa. Que absurdo, nunca foi tão escandaloso, nunca foi tão escancarado. E ela ainda fez um comentário interessante. Ela disse assim: em São Paulo a mulher não pode amamentar porque é vergonhoso mostrar o seio no lugar público. Agora uma mulher pode desfilar totalmente sem roupa e ninguém fala nada. Os valores têm sido invertidos, as coisas têm sido infiltradas na cabeça das pessoas, e esse mundo aqui que João vem nos alertando, cada vez mais abre um bocão enorme, querendo abocanhar a todos nós, e ele não tem pressa. É um grande monstro sem pressa, porque ele sabe o nosso tempo, e as coisas, que as concupiscências, como vai dizer aqui, são boas. É interessante quanta coisa bonita o mundo nos oferece, quantas luzes, quanta coisa interessante o mundo pode oferecer para nós, e é muito fácil, como as cativas, é muito fácil as pessoas perderem a guerra, é muito fácil as pessoas preferirem ficar na frente da televisão assistindo o carnaval do que se voltar para uma leitura bíblica. 1 hora de oração e leitura, muito para mim, mas 2 horas na frente do Espírito da escola de samba, até de madrugada, se for preciso, tudo bem, é descontraído, é alegre, não tem nada a ver com os jovens. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz: não ameis o mundo. É óbvio que a Bíblia não está dizendo você tem que odiar o mundo. A Bíblia não está falando que você tem que olhar para as coisas e amaldiçoar e achar horrível. Não é isso. Deus criou o mundo. A beleza das flores reflete a natureza de Deus. A natureza reflete Deus. A natureza mostra que Deus existe. Ver o pôr do sol significa que Deus está se mostrando para nós. Mas nós não podemos nos dar por vencidos, não podemos ser vencidos pelas coisas bonitas que o mundo oferece, porque por trás de quase todas as coisas bonitas que o homem faz, existe uma armadilha, e muitas vezes a nossa concupiscência, a
nossa ambição pelas coisas do mundo, acabam nos tirando da igreja, acabam nos afastando de Deus. Então é nesse contexto que João está dizendo: tome cuidado com as coisas do mundo. Muitas coisas não procedem do Pai, mas procede do mundo, e o mundo aqui significa diabo. Muitas coisas que são alegres e festivas, e que são muito bonitas, e que ninguém pode negar. Que um carro de escola de samba é bonito, é óbvio que é bonito, é uma obra de arte, mas por trás daquela obra de arte existe toda uma armadilha, toda uma armação, todo um invólucro bonito para pegar a gente, uma armadilha. Então, amados, cuidado com aquilo que o mundo tem te oferecido, cuidado com a concupiscência dos olhos. Jovens, cuidado com o clique, não se deixe vencer pelo clique aqui. Sabe aquela coisinha, você está lá navegando na internet e de repente surge uma vontade desesperada de clicar em algo e que você sabe que não pode, mas existe um eu dentro de você, existe um desejo dentro de você, e muitas vezes são vencidos, e aquele clique te afasta de Deus. E louvado seja Deus, porque num livro antes aqui, João 2,1 diz: filhinhos, olha lá de novo, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, justo. Então, querido, se você vacilou, se você pisou na casca de banana e escorregou, que bom que nós temos Jesus Cristo junto do Pai, que intercede por nós, que advoga a nossa causa, e nós somos perdoados. Mas não ache que Deus vai estar o tempo todo, todo dia. Então você vai lá e clica sabendo que Jesus está lá. Não é esse o caminho. Há tempo para todas as coisas, e haverá um tempo, diz a Bíblia, que Jesus não será mais o nosso advogado, mas Ele será o juiz. Então não abuse da sorte, como dizem. O tempo passa, o dia do juízo chegará. Olha, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E eu encerro esse meu pensamento de hoje com as duas últimas palavras: permanece eternamente. Sabe o que Ele está dizendo para você, filho? Que você é eterno. Ele está dizendo para você que você não tem fim. Ele está dizendo para você que o teu tempo não acaba aqui na terra. Ele está dizendo para você que o dia que você fechar os olhos, que o dia que nós fecharmos os olhos, o nosso fim não está no buraco de terra. Nosso tempo não acaba na cova, porque nós somos eternos. Ele está dizendo para você: cuidado. Esse permanece eternamente um grito de alerta, é um grito desesperado de Deus dizendo para você: cuide da sua vida eterna, porque ou você estará para sempre no céu dos céus, vendo aquelas coisas inefáveis, sentado à mesa do Pai, num banquete de alegria. Você estará caminhando por ruas que não tem como escrever ou descrever. Você estará sob a luz da glória de Deus por toda a eternidade, porque você é eterno. Ou você será eterno também no inferno, porque do mesmo jeito que nós somos eternos para a glória, nós somos eternos para a perdição, para o fogo eterno, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga. Então, amado, cuide desse tesouro que Deus te deu, a sua salvação. Lembre-se que Jesus está te chamando de filhinho, e Ele deseja ardentemente, desesperadamente,
que a sua vida esteja nas mãos dele. A Bíblia diz que o grande desejo dele é que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos sejam salvos, que todos tenham conhecimento da salvação. Então não vacila, não se deixe vencer pelo maligno. Seja pai maduro, seja jovem forte, vigie as janelas da sua vida, que são seus olhos. Vigie sua boca, porque dentro dela mora um monstro indomável que pode matar a vida de uma pessoa. Vigie seus atos, policie sua vida. Escute o coração de Jesus batendo nos seus ouvidos, porque você vai estar debruçado com Ele, tendo uma vida com Ele. E se alegre na salvação que há em Cristo Jesus, porque você foi salvo em Cristo Jesus. Você só precisa continuar em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês recebem esse pensamento? Amém? Louvado seja Deus. Quinta-feira é dia de oração. Eu sei que todos têm orações. Aqui eu tenho um pedido de oração. E eu gostaria de fazer assim, mas muito rapidamente, assim, uma ou duas palavras, que quem quisesse levantasse uma palavra de oração pelo Zé, pelo João, por isso, por aquilo, mas muito rapidamente. Quem quiser, levante a mão e fale, sem nenhuma vergonha. Hoje vamos fazer diferente. Ok. Ninguém mais precisa de oração? Tudo certinho na vida? Na casa? Na família? Vocês são tímidos, gente? Eu falei que eu era tímido, quer dizer que são vocês os tímidos? Amém. Está tudo bem. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Amém. Se vocês quiserem, puderem, podem ficar em pé, andando, ajoelhados, deitados, do jeito que vocês quiserem. Vamos fazer alguns minutos de oração. Eu sei que vocês têm algumas coisas que vocês precisam. Eu sei que vocês têm. E se você não tiver, alguém precisa da sua oração. Então, nesse momento, entre na brecha, interceda pela vida de alguém. Seja você agora aquele que manifestará a glória de Deus na vida de alguém. Amém? Vai? Deus, mas antes de tudo, Pai, nós te louvamos, te adoramos, Deus, pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Que gostoso, Deus, saber que o Senhor nos chama de filhinhos, que o Senhor nos tem cuidado, tem tratado de nós, tem manifestado o teu amor e a tua glória sobre nós todos os dias. Nós, na verdade, Deus, não merecemos coisa alguma. Se alguma coisa, Deus, nós merecermos, seria ser condenados. Mas não, Deus, o Senhor olha para nós com olhos de misericórdia. A tua palavra diz, Deus, o Senhor, todos os dias pela manhã, o Senhor renova a sua misericórdia sobre nós, nos dá uma porção a mais de fôlego de vida. Por isso, então, ó Deus, estamos aqui. E podemos abrir as nossas bocas, ó Deus, louvando o Senhor, glorificando o Senhor, dizendo-te muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa tão grande salvação que é em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque nos tem feito fortes para vencermos os malignos. Porque Cristo é a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa cidade de refúgio. Cristo é aquele que nos ampara nos momentos de luta, nos momentos de angústia. Cristo é o nosso único e verdadeiro Deus. Oh Deus, quem somos nós, Pai? Um grãozinho de areia, bichinho de Jacó. Mas mesmo assim, ó Deus, o Senhor inclina os teus ouvidos e nos ouve todos os dias, ó Deus. E certamente nesse momento, ó Deus, os céus estão abertos, o Senhor está nos ouvindo. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. Recebe, Pai, os nossos pedidos também de oração, Deus. Quantas coisas precisamos de Ti, Senhor.
não temos nada, Senhor Deus, tudo vem de Ti, é para Ti, é para o Teu louvor, é para a Tua glória. E nessa noite, ó Deus, noite de súplica, de oração, nós suplicamos a Ti, Deus, o Teu favor e a Tua misericórdia, ainda um pouco mais, Pai, sobre nós. Suplicamos a Ti, Deus, sobre a vida da mãe da Liliane. Eu sei que em Ti, ó Deus, há restauração, em Ti há cura, em Ti há perdão, em Ti há renovo. E é crendo nessa palavra, Deus, que eu quero, Deus, profetizar sobre a vida da mãe da Liliane, ó Deus, a cura, a restauração, o renovo, ó Deus, porque sei que em Ti há tudo isso, Pai. Porque a Tua palavra nos garante que naquela cruz o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, toda a maldição, toda a lei que pesava sobre nós, o Senhor levou sobre si. Deus, como Tu és maravilhoso, Pai, eu clamo a Ti, Deus, pela vida da Ana Cláudia, Pai. Só o Senhor, ó Deus, só o Senhor pode fazer essa obra, Pai. Há coisas, Deus, que nós não temos capacidade, e isso é uma delas. Entra naquele coração, Deus, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, Pai. Altera os pensamentos, Deus, coloca um espírito de alegria, coloca naquela menina, ó Deus, um renovo dentro de Ti, Pai. Ó Espírito Santo, vai lá agora, eu te peço em nome de Jesus. Entra naquele coração, Espírito Santo. Derrama o Teu amor sobre aquele coração, Espírito Santo. Gera frutos de perdão naquele coração, Pai. Gera cura, Senhor Deus, das mazelas, cura das mágoas. Que tudo e qualquer coisa, ó Deus, que tenha afastado aquela menina de Ti, ó Deus, nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, alcança, eu te peço, aquela vida, Senhor Deus. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu quero pedir pela vida do Luiz, Pai. Só em Ti, ó Deus, a salvação. Só em Ti, ó Deus, a libertação. E o Senhor veio, ó Deus, para libertar os cativos das garras de Satanás. Por isso, no nome de Jesus, como ministro de Deus, eu dou uma ordem no mundo espiritual para que Satanás solte a vida dele, para que esse demônio do vício largue dele hoje em nome de Jesus. Que o tempo daqui para frente seja outro, seja novo. Em nome de Jesus, que haja cura e libertação, que haja reconciliação. Oh Deus, eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso, Deus. Deus, eu oro pelos Teus filhos que estão nessa casa nessa noite, aqueles que o Senhor tem chamado de filhos, Pai. Entra com providência sobre a vida de todos eles, Deus. Aquelas coisas que estão guardadas em seus corações, que às vezes nem eles mesmos sabem, Deus. Mas há cantinhos escuros, há lugares que precisam ser limpos, há lugares que precisam de renovo, de cura. E eu peço sobre eles, ó Deus, o Teu bálsamo. Deus, eu também sei, ó Deus, que precisam ser abertas portas, que precisa um milagre do Senhor na vida de muitos deles. E Tu és o Deus que abre as portas, Pai. Tu és o Deus que escancara os céus e faz derramar as Tuas bênçãos. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, abre o céu sobre os Seus filhos, derrama sobre ele a provisão, aquilo que sabe que é necessário, Deus. A Tua palavra, Pai, nos garante que todas as coisas que o Senhor vê que necessitamos, o Senhor as dá. A Tua palavra diz que em Cristo Jesus, Pai, estão escondidas todas as
coisas, e que nós somos em Cristo Jesus, cordeiros da graça de Deus. Por isso, Deus nos dá essa graça de compartilharmos com Cristo as bênçãos que o Senhor tem prometido, Deus. Sabe, Deus, aquelas coisas que precisamos, que às vezes, ó Deus, parecem coisas bobas, mas para nós são coisas importantes, Pai. Derrama da tua prosperidade, Pai. Faz transbordar o celeiro dos meus irmãos. Que o mantimento, ó Deus, seja próspero. Que o salário seja próspero. Que a alegria de estar em Cristo seja transbordante sobre a vida deles, Pai. Que tudo que vier à mão dos seus filhos, ó Deus, seja próspero. Que nós saibamos reconhecer, ó Deus, que tudo é de Ti, vem de Ti e é por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cura os enfermos, Pai. Que qualquer um dos meus irmãos aqui dentro hoje, ó Deus, que porventura esteja com algum tipo de enfermidade, cura, eu te peço, Deus. Que essa enfermidade seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nessa noite, ó Deus, pessoas estão sendo rondadas nos hospitais pelo espírito da morte. Mas nós repreendemos a morte. Nós declaramos a vida sobre a vida dessas pessoas. Que nenhuma só nessa noite, ó Deus, morra sem salvação. Que haja um tempo ainda para que a tua glória se manifeste na vida dessas pessoas, para que conheçam a Cristo e a salvação que há nele. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa aqueles moços, Pai, aqueles homens que estão encarcerados, Pai. Manifesta o teu poder naquele lugar, Deus. Manifesta a tua glória, Deus, naquele lugar. Levanta homens, Deus, levanta mulheres de verdade, de Deus, cheios do Espírito Santo. Vai proclamar a salvação em Cristo Jesus naquele lugar, Deus. Que mesmo naquele ambiente, Deus, tu sejas manifestado. Que haja salvação naquele lugar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entro como intercessor, ó Deus, pelas nossas autoridades, pedindo a tua bênção sobre o nosso prefeito, Deus, pedindo que tu se revele a ele, Deus, que ele venha te conhecer verdadeiramente, dá a ele, Espírito Santo, sabedoria para governar, e que governe com a autoridade de Cristo Jesus, dizendo os seus olhos, para que veja a necessidade do povo, que o nosso legislativo, Senhor Deus, crie leis que beneficiem o povo, que trabalhem pelo povo e para o povo. Abençoa a vida deles, suas famílias. Ó Deus, abençoa os nossos colégios, nossas escolas, nossas creches. Abençoa os professores, Deus. Que eles tenham, todos eles, Pai, uma experiência contigo, Deus, que possam ensinar segundo a cartilha do céu, não segundo a cartilha deste mundo, que sejam cheios do Espírito Santo, Deus. Em todos os colégios dessa cidade, Pai, existem homens e mulheres de Deus que te conhecem, que a vida deles lá dentro seja luzeiro, que eles possam contaminar as pessoas com a graça do Senhor, que esse espírito maldito das drogas seja abolido, seja exterminado da porta das escolas, que os nossos meninos e meninas não sejam alcançados pelo maligno. Mas, ó Deus, envia os teus anjos com uma espada flamejante, Deus, à porta das nossas escolas, ó Deus. Que o maligno não tenha mais vez, que esse espírito de droga seja repreendido em nome de Jesus. Traz a cura e a salvação, ó Deus, àqueles que estão viciados.
ver a tristeza da mãe. Mas ali, ó Deus, nós declaramos, Pai, naquela casa, que haveria salvação, que haveria reforma, que haveria transformação. E eu creio naquilo que foi dito, Deus. E eu creio na libertação daquele moço. Deus, eu te louvo, Deus, pela noite desta quinta-feira, dia que o Senhor nos fez. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos tem dado direção. Abençoa os teus filhos, eu te peço mais uma vez, Pai. Assim oramos, Deus, todas estas coisas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E cremos, Pai, que a resposta já está determinada nos céus. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amados, tem uma notícia aqui. Deixa eu ver. Dia 23 próximo, o Departamento de Evangelismo está promovendo uma macarronada. Quem já comeu a nossa macarronada sabe quanto ela é gostosa, né? Então, dia 23 de 3, macarronada a partir das 11 horas, no antigo templo, na Rua Macucos 90. E o preço da macarronada é R$10. Viu? Cadê você? Come à vontade ou só para levar para casa? Como é que é? Ok. Quem quiser levar, leve o que couber na vasilha, a igreja vai fornecer. E quem couber lá, coma o quanto aguentar, mas não deixe que a gula sobreponha sobre você. Tá bem? Não conversem a Lepanil, comprem com elas, é só R$10, preço de um cachorro quente e uma Coca-Cola. Tá bem? Glória a Deus, aleluia. Bem, o irmão Cláudio, ele está falando que amanhã, às 23 horas, aqui na igreja, eles vão sair para um tempo de oração no monte. Então, quem desejar ir, se quiser conversar com o Cláudio depois do final, converse com ele e dá maiores detalhes. Vai sair daqui amanhã às 11 horas da noite, um tempo de oração no monte. Ok? Glória a Deus, aleluia. Amém? Para ficar internos. Deus, em nome de Jesus, que o grande amor que há em Ti, Deus, esse amor que me chama de filhinhos, que a graça que há na salvação de Cristo Jesus, só em Cristo Jesus pode haver uma graça que nos salva, que essa comunhão que é invisível, que essa comunhão que para nós é essencial, só há no Espírito Santo. Que tudo isso seja sobre a vida de vocês, que a boa mão de Deus seja sobre a vida de vocês, que haja um divisor de água na vida de vocês a partir do momento que vocês foram chamados de filhos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.